E aí, pessoal, tudo bem? Esse é Beta1, mais um programa inédito para você que está vendo a gente no YouTube, no Portal Super Varejo, nas nossas redes sociais, no Deezer e no Spotify. A minha convidada já esteve aqui comigo, eu não me lembro quando, faz muito tempo. Ela também é colunista lá na Super Varejo, no nosso portal. Ela entende tudo de retail media. Eu diria que ela é um dos maiores nomes nesse mercado hoje. Eu acho que quem trabalha com esse setor, enfim, já ouviu falar dela, mas eu vou pedir para ela se apresentar para quem conhece ela e para quem não conhece. Tudo bem? Tudo bem? Olha, dizer que eu conheço tudo é difícil porque tem muita coisa para se conhecer de retail media. Mas sim, fico muito feliz de estar navegando muito nesse mar. Então, oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Thaísa Gentil, eu sou a Head of Brand Sales Latam da LiveRamp. Para quem não conhece a LiveRamp é uma empresa super consolidada no mercado. A gente é uma empresa americana, né? Então temos mais de 30 anos no mercado de resolução de identidade e tecnologia de Data Clean Room. Falei um monte de palavra difícil, vou tentar tangibilizar isso para o mundo do varejo, né? Mas, basicamente, a nossa tecnologia permite que os varejistas possam trabalhar de uma forma segura e, obviamente, muito inteligente, algo que eles têm que as marcas querem muito, que são os dados transacionais e comportamentais do consumidor. E o que é a espinha dorsal do Retail Media? São justamente esses dados transacionais. Então, a LiveRamp é uma empresa que não é exclusiva de varejo, Retail Media, mas acaba que essa é uma vertical muito forte do nosso negócio, porque o varejo tem muito dado muito valioso e a nossa tecnologia permite que esse dado seja explorado, né, usado de forma segura, consciente e nesse ganha-ganha, tanto para o varejista, né, que tem essa nova fonte de receita, como para a marca, que consegue ter muito mais eficácia na forma de se comunicar com o consumidor final. Graças a Deus, né, Thaís? Que a gente está na era dos dados, né? Exato. Que seria hoje das marcas sem os dados para apoiar as estratégias. Thaísa, vamos explicar. Eu sei o que é, você então, né? Mas pensa que quem pode estar vendo a gente, às vezes não sabe exatamente o que é o Retail Media. Legal. O Retail Media já explodiu, não é mais uma coisa que está crescendo, já explodiu. Só vou até começar, às vezes, a trazer alguns números aqui, tá? Mas o estudo do eMarketer trouxe, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, eu acho, que só nos últimos 18 meses, mais de 40 redes de Retail Media cresceram. Então, o que é o retail... na América Latina, perdão, só para contextualizar, na América Latina. Então, o que é o retail media, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, é a mídia do varejo. Mas, basicamente, é o varejo se posicionando para as marcas que sempre foram os seus, né, parceiros, talvez somente comerciais. Agora, o varejista se posiciona como um parceiro de mídia, realmente. E por quê? Justamente porque o varejista, ele passa a ter... ele passa a não apenas ser aquele ponto de decisão de compra do consumidor, mas ele passa, com esses dados valiosos que ele tem, a poder apoiar no começo da jornada, desde a formação de opinião de qual produto eu vou comprar e ir trabalhando toda essa consciência de compra no consumidor até realmente chegar no ponto de venda e entendamos o ponto de venda como algo físico ou online, né, hoje em dia, e tomar a decisão. Então, o Retail Media são todas essas mídias ou esses pontos de contato que o consumidor vai ter e interagir com marcas até o momento dele efetivamente fazer uma decisão e comprar. Então, quando a gente fala de Retail Media, a gente está englobando uma gama enorme de produtos de mídia que o varejo oferece para as marcas anunciantes. Então, ele pode ser... Então, se a gente pensar, por exemplo, no canal de venda digital, né? Ele pode ser todos aqueles pontos de contato do digital. Por exemplo, uma palavra-chave, né? Então, eu entro no site de uma loja e eu vou procurar
um chocolate. Então, a palavra chocolate pode ser um produto de mídia, de retail media. Bem como no ponto de venda, eu tô ali andando na loja, aquelas telas que você vê na loja, inclusive as telas hoje estão tendo um papel hiper relevante, né, no braço de ofertas de produtos de retail media. Então, a comunicação que eu, como consumidor, vejo numa tela, numa loja, é o antigo MPDV, né? Material de ponto de venda, merchandising, né? Então, isso também faz parte de uma oferta de retail media. E, para muito além disso, entender todo o comportamento de compra desse consumidor pode ser outro produto, que é o que a gente fala dos dados, como você falou. Então, imagina, eu, Thaísa, faço a minha compra de mês regularmente no supermercado A e a minha compra de conveniência regularmente numa farmácia X, por exemplo, né? O meu comportamento de compra no A e no X são diferentes, mas com base nos dados transacionais que eles têm, esses dois varejistas, seja um varejista alimentar, seja uma rede farmacêutica, podem oferecer para uma marca anunciante uma informação do meu comportamento de compra que é muito valiosa para a marca. Então, só aqui, rapidamente, eu falei de alguns diversos pontos de contato que podem constituir as ofertas de retail media de um varejista, por exemplo. Nossa, bem bacana. Vamos falar, a gente está aqui gravando isso hoje em dezembro, não sei quando você vai nos assistir, nos ouvir, né? 2025 está acabando, falta pouquinho, ó. Como é que você analisa esse ano de 2025 aí pro retail media? E minha outra pergunta a gente fala muito com varejo alimentar aqui, principalmente supermercado, né? De que maneira, como foi essa estratégia hoje dentro do supermercado, dessas redes? Como é que você analisa essa parceria com a indústria? Legal. Como é que você vê? Eu acho que o primeiro ponto de 2020, se a gente for analisar 2025, e você falou, né, eu já vim aqui. Eu acho que eu vim aqui já há mais de ano, talvez. Eu então, acho que já tem, acho que 1 ano ou 2 já, né? Acho que talvez 1 ano e meio. Então, assim, acho que primeiro de tudo, muito legal, se a gente até bater com o último podcast, videocast, é que eu acho que, assim, todo mundo entrou no jogo. Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo entrou no jogo. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Da mesma forma, não. E talvez aí é onde a gente vai analisar, né? Mas eu acho que o primeiro ponto bacanérrimo é todo mundo entender o que tem que estar nesse jogo. Então, todo mundo entrou nesse jogo. Aí o que eu vejo são os níveis de maturidade. Então, o primeiro ponto de que todo mundo está se estruturando e pelo menos deu o início, apertou lá a tecla de início de retail media, já é um super, hiper, ultra ponto positivo no ecossistema do varejo alimentar no Brasil. O que eu vejo são diferentes estágios, como eu te falei. Eu acho que aqueles players, né, aqueles varejistas que têm um pé no digital também, né, ou tem uma parte do e-commerce, apesar de que o e-commerce no Brasil crescimento super acelerado, mas ainda a principal venda acontece no físico, mas mesmo assim, todo mundo que tem um e-commerce já entendeu que precisa estruturar o retail media, que seja um produto patrocinado, um banner, criar uma outra audiência um pouquinho mais customizada. Então, achei bem legal de ver que já começou esse movimento, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei, foi a explosão de telas em loja. Então, eu acho que quando a gente fala... O LED? O LED, exatamente. Então, acho que o primeiro ponto todo mundo começou e todo mundo começou por esses dois caminhos. Seja oferecendo algo para monetizar no seu e-commerce, ou seja, melhorando a experiência de compra em loja através de telas. Acho isso fantástico. Onde eu vejo que aí você vai começando a ver quem tá um pouquinho mais maduro, né? E quem tá... E tudo bem, porque é isso, é um caminho. Daqui a pouco vai todo mundo chegar lá. Então, aí tem um grupo um pouquinho mais, que já se amadureceu um pouco mais, que ampliou os seus canais de mídia, né? Do que tá oferecendo como mídia. Então, tá trabalhando o e-commerce, tá trabalhando a loja física e também está começando a monetizar os dados como dados. O que eu quero dizer monetizar dados como dados? Poder oferecer
insights mesmo, né? Então, poxa, você sabia que normalmente existe uma sazonalidade X para tal produto? Ou você sabia que há uma correlação muito forte entre quem compra a categoria A com a categoria B, né? Então, monetizar os dados é também prover informação valiosa de comportamento de compra desse consumidor para as marcas. E o outro passo que eu tenho visto também, já em maior escala, que eu fico feliz, é o que a gente chama de todo o off-site. É entender que se um varejista quer se posicionar como retail media, ou seja, como um canal de mídia realmente, ele precisa sair apenas do seu ambiente de compra e começar a permear os outros ambientes de um momento de jornada de decisão do consumidor. Então, hoje, só para você ter uma ideia... seria? As redes, plataformas sociais. Então, que são as plataformas sociais. Então, é justamente isso. Então, imagina, como eu falei, dentro do e-commerce, eu posso estar, por exemplo, monetizando a palavra-chave chocolate, né? E aí eu procuro pela palavra chocolate. Mas eu também poderia ir para uma Mondelez, para uma Nestlé, para uma Ferrero e falar assim, olha, você sabia que eu tenho X milhões de pessoas que nos últimos 12 meses compraram chocolate 70% cacau, por exemplo? Você quer falar com essas pessoas quando ela estiver, por exemplo, navegando no Instagram ou navegando no TikTok ou vendo um vídeo no YouTube, vendo o podcast no YouTube, por exemplo? Então, isso é você dar escalabilidade a uma audiência para fora do ambiente de varejo, para quando ela ainda está formando a opinião dela de qual vai ser o próximo produto que ela vai comprar. Então, isso é o que a gente chama do Retail Media Off-Site. E aí, o que eu achei bacana é de ver como já tem uma gama muito maior de varejistas explorando esse ambiente. Quer dizer que eles já estão avançados, né? Já estão avançados. E geralmente se usa algumas parcerias para poder fazer, para escalar esse... Sim, então existem tanto as parcerias diretas com as plataformas sociais, desde ads colaborativo, até o próprio varejo rodando a campanha do começo ao fim para o anunciante, ou os modelos mais avançados, e aí às vezes entram algumas plataformas, por exemplo, a LiveRamp, como agregadora, né? De você poder permitir um acesso self-service da sua audiência, que nesse exemplo que eu acabei de dar do chocolate, Nestlé, você quer uma audiência de quem compra chocolate 70%? Eu disponibilizo essa audiência para o seu business manager no Meta e você é que vai rodar essa campanha do começo ao fim. Então, existem várias formas de levar esse braço off-site do Retail Media. E aí eu acho que o último, e aí realmente ainda são poucos os que estão fazendo, é a grande colaboração de dados, né? Que é quando você traz, eu como anunciante, também trago o meu dado primário para combinar com o seu dado primário e a partir daí a gente começar a entender um pouquinho mais, né? Uma forma mais holística desse consumidor. Tanto como que eles têm, qual é o comportamento dele no seu varejo e qual é o comportamento dele como amante da minha marca, por exemplo. E aí você, quando combina esses dados a partir de tecnologias como Data Clean Rooms, por exemplo, você consegue ter uma visão muito mais completa desse consumidor, dos seus gostos, dos seus hábitos, da sua jornada, bem como também uma mensuração pós-campanha muito mais relevante. Então, essa jornada que é super fragmentada desse consumidor, você consegue ter uma visão muito mais completa e fechar o ciclo todo, né? Do momento que você está lá tentando ajudá-lo na decisão de compra até qual foi efetivamente a decisão que ele tomou e o que ele comprou na hora que ele tomou essa decisão. Nossa, que bacana. Antes da gente ir para 2026, pensando em 2025, você falou que são vários estágios, explicou, né? Quando você analisa as empresas aqui no Brasil, varejo, ou alimentar, ou varejo de moda, ou varejo farmácia, no geral as empresas do Brasil estão em qual fase? Analisando o bolo. Eu acho que vou trazer alguns dados bacanas antes também. Da pandemia era diferente ou mudou com a pandemia? Eu acho que antes da pandemia o Retail Media ainda não tinha nem a magnitude que tem. Mudou, então, né? Eu acho que, obviamente, assim,
O retail media, ele ainda está muito associado ao digital. E faz sentido, realmente, né? Porque tem esse... Não vou dizer que eu não penso nisso. Quando eu penso, primeiro eu penso no digital. Por incrível que pareça. E faz muito sentido. Inclusive, vou trazer alguns números, então, aqui para embasar. Que bom que eu não estou tão errada, viu, pessoal? Então a gente deve pensar assim também. Só para vocês saberem, um estudo do último relatório, né, de Retail Media Latam, do eMarketer, mostrou que o Retail Media já corresponde a 10% do total de Digital Ad Spend na América Latina. E isso super concentrado em Brasil e México. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você me perguntou, né, onde que estão os estágios de maturidade quando a gente fala dos varejistas aqui no Brasil. Nesse momento, 2025. Nesse momento, isso, 2025, exato. A gente tem uma grande concentração do investimento em retail media em dois players, que não são players, que são players nativos digitais, né? Que é o Mercado Livre e a Amazon. Eles dominam hoje os investimentos. Mas por que eles dominam? Porque eles são os que melhor se prepararam para trabalhar no ativo dado. Né? Então, hoje, os anunciantes, eles estão querendo colocar a maior parte do seu investimento onde eles conseguirem acompanhar o que está sendo feito com esse investimento. Então, quem está melhor preparado com dados e mensuração está saindo à frente. Porém, entretanto, todavia, tem essa... E é um gráfico, né, do eMarketer que mostra isso, né? Mais da metade do bolo está concentrado nesses dois players, mas todos os outros que concentram aí os quase 30% do que restou dessa fatia, eles são muitos. São mais de 40 redes de retail media que estão nessa fatia aqui terceira de 30%. E aí, onde que eu vejo que eles principalmente estão hoje é na capacidade de entregar uma audiência segmentada, ou seja, criar anúncios para pessoas com base no seu comportamento de compra. Acho que a maioria já está dando um bom check nessa caixinha, então isso é muito positivo. Porém, a maior dor hoje dos anunciantes é na mensuração. Então eles falam, poxa, eu já entendi que realmente o varejo consegue me dar um público que tem uma taxa de conversão muito mais alta do que outros canais de mídia. Então, com certeza, eu estou disposto a continuar investindo em retail media, porque hoje está sendo o meu melhor canal para conseguir fazer uma comunicação que vai me gerar muita conversão, ou seja, focado em performance. Porém, quando eu quero entender a eficácia da incrementalidade que trouxe, né? Então, aqui eu não estou falando só de taxa de conversão, eu estou falando KPIs como ROAS, como Sales Lift, né? Como essa comparação em teste AB. Isso, hoje, infelizmente, 2025, a gente ainda conta nos dedos os que efetivamente conseguem entregar esse nível bem avançado de mensuração. Chegaremos lá, né, Thaís? Olha, até você me perguntou aqui, ó, nos bastidores, onde que eu estava hoje mais cedo, né? E a gente faz parte do comitê, a LiveRamp faz parte do IAB e do Comitê de Retail Media do IAB. E hoje foi o encerramento, né, do ano no IAB, e foi muito legal ver que todos os comitês, seja de Retail Media, seja de Digital Out of Home, seja comitê de assuntos regulatórios, o que saiu em todos foi como quando a gente traz o anunciante para a mesa, para a conversa, o maior ponto de dor é a mensuração. Então, acho que esse concordo. é o ponto. Não como uma especialista, mas acompanhando o varejo ali, ouvindo muito falar, assim, falando sobre retail media com vários varejistas, com quem faz ou com quem não fez ainda. Todo mundo faz, né? Mas eu concordo com você. Vamos falar de 2026, então? Estamos assim, 2025, você já posicionou. O que você acha que vai, para onde vai caminhar, né? A estratégia 2026, a gente vai mensurar melhor? Ou não, eu vou te chamar ano que vem pra gente analisar se está acontecendo, hein? Então vamos ver se você vai acertar. O que você espera? O que vai mudar? Você falou também que esse ano foi o ano das telas, né? No varejo físico, principalmente, né?
Sim. Qual vai ser a tendência? Eu acho que tem algumas que a gente pode falar. Não tem como a gente falar de 2026 sem falar de IA. Eu ia perguntar. A IA, eu acho que não tem pra onde fugir, né? Não tem como. Eu acho que todo mundo já está usando IA de alguma forma. Do lado das marcas, eu vejo que existe muito um uso acelerado para ganhar... de todos os lados, eu acho que IA vem para trazer muita eficiência, né? Agilidade. Mas tá no processo ainda, né, Thaís? Tá no processo. O pessoal tá aprendendo a usar. Eu acho que a gente tá... Todo mundo tá muito afoito, mas assim, assertivo, ainda tá... Cada um tá buscando um caminho com a IA ainda, né? Eu acho que é um processo. Eu acho que hoje o uso... Se a gente focar especificamente em retail media, eu vejo 2 grandes usos principais. Perdão, 3 grandes usos... Para IA. Para IA. Do lado das marcas, IA está sendo muito usado para acelerar os criativos, né? Ou seja, o conteúdo e a forma com a qual eles vão falar com aquele consumidor. Então, IA para ser usado para otimizar criativos, tá super em voga já do lado das marcas. Do lado dos varejistas e das marcas, ou seja, especificamente para retail media, eu vejo IA sendo aplicada muito e vai, né, então, para 2026, eu acho que onde vai ter esse crescimento exponencial por exemplo, na assertividade das audiências, porque a IA justamente vai conseguir modelar volumes de dados muito maiores e com muito mais velocidade. Então, para poder criar audiências muito mais assertivas e até preditivas, eu acho que isso vai ser bem bacana, vai ser um uso forte, né? Então, é isso. Se você conseguir fazer uma ideia de quem vai estar mais disposto a consumir aquela sua categoria ou aquele seu produto. E, com certeza, na mensuração. Então, justamente essa dor que a gente está falando, a mensuração ela vai vir a partir do momento que você conseguir trabalhar um volume de dados muito maior e em múltiplas plataformas, né? Porque é isso. A gente falou lá, quando eu comecei a abrir aqui o podcast, eu falei da complexidade que é essa jornada desse consumidor. Então, você precisa conseguir juntar muitos pontos de dados diferentes para poder tentar chegar o mais próximo possível dessa jornada multicanal, multidisciplinar desse consumidor. Então, eu acho que esse vai ser o papel da IA. Outro ponto muito relevante que eu acho que vem para 2026 é a questão, então, do amadurecimento do off-site, né? E isso vai vir muito também, acho que através de parcerias, né? Então, você vê aqui as plataformas sociais fazendo parcerias com varejos para melhorar a mensuração, né? Então, e não só fazendo parcerias para melhorar a mensuração, mas também entrando no mundo do varejo em si. Então, você tem, por exemplo, o TikTok, que tem parcerias com vários varejos para poder entregar uma mensuração hoje, mas eles também lançaram o TikTok Shop esse ano. Então, né? E até voltando, perdão, um pouco para a IA ela também vai começar a ser um canal de vendas, né? Então, você está fazendo a sua consulta na IA e ali mesmo ela já não é que ela já está fazendo em 2025, não precisamos esperar até 2026. Em 2025, ela já está te recomendando, com base na sua consulta, qual produto você deveria comprar e aonde, né? E te entregando ali as diferentes características. Então, a IA passa a ser um canal de venda também, né? Eu acho que isso é super relevante trazer. E aí, perdão, voltando especificamente agora para... Concordo com você. Eu vi muito isso em alguns eventos que eu tive esse ano, palestras, IA como canal de vendas. O Google já... Muita gente, mas IA, tudo. Exato. ChatGPT que eu diga. Exatamente. E isso só ajuda a fragmentar ainda mais essa jornada desse consumidor. Por isso que eu acho que essa questão, então, indo para os outros pontos de tendências de 2026, eu acho que é isso, a mensuração. Quem conseguir trazer a omnicanalidade desse consumidor para os resultados que entrega para uma marca anunciante, vai ter um diferencial absurdo. Porque é isso, você tem um efeito halo, né? De expansão do seu poder como... da sua eficácia como um canal de mídia, né? Que ele é muito expansivo. Então, quem conseguir
traçar ao máximo, com melhor acuracidade, essa jornada toda fragmentada desse consumidor para poder medir esse impacto, vai sair na frente de outros. Então, acho que o quão mais avançado, se eu fosse dar uma dica, talvez, para os varejistas, já organizou seus dados? Já está monetizando seus dados? Como é que você agora trabalha para entregar a melhor mensuração que você puder? Porque isso vai ser um diferencial na hora que um anunciante for escolher aonde que ele vai investir o dinheiro dele. Tá acirrado, hein? Tá. Mais alguma tendência? As LEDs vão permanecer? O quê? As telas de LED? As telas com certeza vão, mas no físico, mas elas vão precisar também acelerar o tipo de mensuração que entregam, né? Então acho que a tecnologia vai trabalhar bastante, né? Aí. É fundamental, né? Isso. Poder... E eu não posso não falar de colaboração de dados, né? É isso que a gente está falando. Se a gente fala de um consumidor que tem uma jornada fragmentada, ninguém sozinho, por mais que o varejo tenha dados incríveis, ele sozinho não vai conseguir entregar tudo desse consumidor. Um canal, uma plataforma social sozinha não vai conseguir entregar tudo de um consumidor. E uma marca sozinha não vai conseguir entregar tudo de um consumidor. Então, se você quiser entregar o ponto anterior, que foi o que eu falei, uma mensuração muito acurada dessa omnicanalidade desse consumidor, a colaboração de dado vai ser imprescindível. Entre setores, entre... É isso, publisher com varejo, com marca, essa colaboração vai precisar existir. Como é difícil, né? Mas é isso, você como consumidora, você não vive num silo. Você vive... A gente entende como consumidor. Viu, varejista? Olha, tem que colocar isso na cabeça. Exatamente. Eu sei que é difícil, mas que eu acho que é um grande problema, ainda mais no varejo alimentar mesmo, assim. Os dados são meus. Exato. Eu não compartilho. Mas a gente está vendo isso uma grande tendência, né? Olha, se a gente pegar aqui... Só esse ano, vamos pensar em algumas parcerias públicas, né? Que trouxeram. Então, a gente tem... acho que no México... Não, no México e no Brasil. O Rappi e a Amazon fizeram parceria. No Brasil, agora, um mês atrás, iFood e Uber fizeram parceria. Grande parceria do ano. Grande parceria do ano. Diria que essa foi exatamente arrebentar o mercado. Então, não dá mais para pensar no dado só como meu, porque esse consumidor... E os concorrentes correndo atrás, depois que... E Kita e 99 entrando no Brasil sem freio, com tudo. A última milha ficou... É isso. Nossa, loucura. Exato. E quem ganha com tudo isso é o consumidor. Maravilhoso pra gente como consumidor. Eu acho ótimo. É isso, maravilhoso. Que a gente consiga ter melhores comunicações, uma experiência muito mais personalizada, que seja mais agradável. Então, eu acho que o mercado estar movimentado assim só traz benefício para o consumidor final. Porque no final das contas, quem é o dono do dado? É o consumidor. É verdade, né? E eu concordo, mas eu acho que a gente, no geral, olhando o mercado, só evoluiu muito, né? Eu acho que o retail media hoje, todo mundo tá dentro, né? E vamos falar de um case mundial. Quando você olha para fora do Brasil hoje, você conhece o mundo, imagino que você, né? Você já viajou, já entendeu um pouco desse mercado. China, Estados Unidos, quem está à frente hoje? Quem que a gente pode olhar assim e falar, nossa, olha, podemos chegar lá? Olha que pergunta capciosa que você fez. Eu já coloquei os dois, a China e Estados Unidos. Exatamente. Eles nem estão nessa... Eu ia chutar um deles, mas eu vou ficar quietinha aqui só ouvindo. Não, eu acho... Aqui na América Latina, a gente usa muito o mercado americano como benchmark, né? A gente fala que o mercado americano tá aí entre 3 a 5 anos na nossa frente. Tá. Então, acho que assim, o que a gente pode ver, principalmente do mercado americano, primeiro, que a gente não fala mais de retail media, a gente fala de commerce media, e isso já está chegando na América Latina. Já mudou. Já mudou, exatamente, né? Por quê? Porque não é só o varejo que está jogando esse jogo dos dados. Então, você vê Uber Ads, por exemplo, entrando e super relevante com dados de mobilidade. A gente vê um monte de fintech, mercado financeiro, né? Entrando porque tem dado pra caramba. Então, eu acho que hoje o commerce media, ele vem muito mais para falar da riqueza dos dados do que efetivamente só ficar focado no closed loop do varejo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que a gente fala dessa colaboração entre várias áreas. Então, a gente
e desculpa que é tudo termo em inglês, mas tem um termo, né, que é o Cross-Screen Measurement, né, que é a mensuração entre todas as telas. E por que isso? Justamente porque o consumidor, ele, na hora que ele vai e compra uma coisa no ponto de venda final, seja ele físico, seja ele digital, ele antes foi impactado por muitas telas. Tela em loja, tela do YouTube, tela do Instagram, fazendo uma consulta no chat GPT, vendo uma tendência, uma trend no TikTok, pesquisando com o seu influenciador, micro-influenciador, né, daquele tipo de conteúdo que você gosta. E ele nem se deu conta. Então, eu acho que de novo, esse cross-screen measurement é uma tendência que do lado das marcas elas estão buscando muito. É uma demanda latente que está aí gritando para que se possa entregar. Então, eu acho que e tudo isso com a IA como espinha dorsal. Cada vez mais, né, Thaís? Exatamente. Thaísa, obrigada. A conversa é ótima. Te convido para voltar em 2026. Pra gente ver se as tendências, né, se eu acertei ou não. Você anota aí que depois é só buscar aí no canal, né? Depois você joga lá e a gente se fala. Você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? Você quer reforçar? Quer deixar um recado pro pessoal? Eu acho que é sempre bom, né? Então, eu acho que sim, pra cá que eu olho, né? Se eu for deixar um recado... Quem quiser te encontrar, quiser falar com você... Lógico, a gente, né, o meu LinkedIn tá super aberto, Thaísa Gentil de Albuquerque Sá, da Live Ramp, mas eu acho que o meu recado vai... tanto para varejistas, então, varejistas, vocês que estão escutando, estão aí, né, preparando a sua área de retail media, eu acho que, assim, tenha muito carinho e cuidado com os seus dados. Eu acho que ele é realmente um ouro que vocês têm e que vale a pena o investimento na estruturação e tirar proveito dele. Porque mais do que quantidade é a qualidade, o consentimento e a escalabilidade desse seu dado. E marcas, vocês que são aí vocês é que são a força, né, motriz aqui do Retail Media, continuem empurrando os seus parceiros estratégicos varejistas a conseguirem entregar a sua demanda por tecnologia, por insights, por mensuração. Vocês têm um papel muito estratégico em ajudar a acelerar esse mercado. Então, acho que é isso. Acho que esse fica sendo o meu recado. Obrigada. E vocês podem acompanhar também os artigos que a Thaís escreveu pra gente lá no Portal Super Varejo, sempre com temas atuais, né, Thaísa? Sei lá, uma vez por mês tem um artigo seu lá. Isso. E eu sempre leio todos, porque eu quero ficar por dentro desse mercado, né? Obrigada. Obrigada a você pelo convite, adorei. Eu sempre adorei também, adoro conversar com você. Acho você incrível, aprendo muito a cada podcast com você sobre esse assunto, né? Que assim como o pessoal que tá vendo a gente, né, escuta um pouco, mas a gente não é especialista, né? Mas assim, eu aprendo muito com você, obrigada. Espero te receber aqui o ano que vem. Com certeza. Tá? Pra gente bater isso aí, ver se realmente tudo isso vai acontecer. Espero que sim, né? Gente, obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Portal Super Varejo, no YouTube, no Spotify, no Deezer e nos vemos. Até a próxima. Dá um tchauzinho, Thaísa, pra eles. Tchau.